Eu gostaria de saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Chegamos àquela que era para mim a temida lição número 8. Depois que eu pude rever esta série de lições das 6 até a 8, talvez até das 5 a 8, que estavam todas correlacionadas no mesmo tema, de Jesus homem, Deus, e em seus pormenores, tratando de algumas heresias, nós percebemos que a lição 8 era toda especial. Ela até, se você olhar aqui as minhas notas, vai ser a lição que eu mais tive que mexer, escrever e etc. E por isso, nós vamos estar dividindo esta aula em duas partes. A primeira parte eu vou estar compartilhando com você um roteiro como sempre nós fazemos. Aquilo que se eu fosse dar, ou quando eu for dar a minha aula na Escola Bíblica Dominical, eu usaria 3 tópicos, 3 subtópicos, baseados na lição, mas não identificados assim totalmente assim igual, a lição, como nós fazemos, sendo um auxílio, um recurso, algo mais didático, mais dinâmico, mas que representa o centro sem tirar nem pôr da lição trazida para nós. Logo depois que nós terminarmos esta parte, eu vou levar você ao outro estúdio, onde nós inclusive fazemos a gravação da aula simplificada, porque eu quero trabalhar esta segunda parte da aula de hoje com você. O que se trata esta segunda parte? Exatamente por causa de uma série de contradições que eu encontrei dentro do próprio pensamento do comentarista, na lição. Algumas considerações teológicas que nós iniciamos na aula passada, mas hoje nós vamos tratar destes assuntos que estão aos pormenores na lição de número 8. Então eu entendi de tomar um tempo com você. Se não te interessa estar nessa parte, com certeza não há problema, mas aqueles que interessam, caminhar nessas questões teológicas que vão ser postas aqui, vai ser um prazer eu tomar um tempo depois, sentadinha no outro estúdio, e eu vou tratar com você destes temas com muita decência, com muita simpatia por todos que estão envolvidos neste sentido, porque é algo delicado quando nós temos que ver alguma contradição, algumas considerações teológicas que possam ser diferentes umas das outras. No entanto, ainda para ajudar você, professor de escola dominical, eu penso que se você não é novo no canal, você já sabe que nós estamos neste trimestre, especialmente nós estamos facilitando para os professores uma aula simplificada da mesma lição. Esta aula tem em vista trazer para os alunos que são novos convertidos, alguns idosos, alguns não têm nenhuma experiência com termos teológicos e conceitos como este que nós estamos tratando neste trimestre. Então nós queremos trazer o centro desta lição, o cerne, a parte principal, mas de uma maneira muito interativa, participativa, explicada de uma maneira que os alunos possam não só aprender, estarem interessados, estarem participando, e esta aula de hoje, número 8, simplificada, eu sei que vai ser uma bênção para aqueles professores que querem levar esta maneira de ensinar para a sua sala de aula. Então, muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é a primeira vez, o roteiro dessa lição nós disponibilizamos para você aqui na descrição do vídeo gratuitamente, você não tem que ir em nenhuma outra página, aqui mesmo você pode baixar, usar à vontade, e eu espero em Deus que Deus nos ajude neste momento, nesta aula, a nós não só entendermos aqui que nós vamos estar ensinando e aprendendo por aqui, mas na segunda parte também, e com certeza cada um dos professores, quando estaremos no domingo, diante dos nossos alunos. Então vamos ao nosso roteiro de hoje. O título da nossa lição de número 8, trata-se Jesus viveu a experiência humana. Para este estudo, portanto, o primário que eu compartilharia com você, como de costume, 3 tópicos. O primeiro seria a vida social e religiosa de Jesus. O segundo vai ser a vida ministerial de Jesus. E o terceiro vai ser a experiência humana de Jesus. Você vai ver que nós simplificamos um pouco a lição aqui, mas ainda vai dar substancialmente um nível que não é a mesma realidade da aula simplificada. Então, o primeiro tópico nós vamos tratar sobre a vida social e religiosa de Jesus, algo que o comentarista trouxe com muita clareza para nós. Nós vamos dividir aqui em 3 subtópicos que são: primeiro, ele cumpriu leis e tradições religiosas, Jesus. Segundo, ele participou de eventos sociais e religiosos na época. E em terceiro lugar, ele confrontou determinadas crenças e comportamentos religiosos. Então nós vamos trazer alguns versículos que comprovam junto à lição, e veja que, se você é novo, nós tão somente pegamos o material que está escrito, todo detalhado, colocamos como tópicos e subtópicos, trazemos versículos para que este dinamismo da sala de aula seja algo real. Então, os primeiros versículos aí do primeiro subtópico, que diz que Jesus, na sua vida social e religiosa, ele cumpriu leis.
Ele cumpriu tradições religiosas, né? E em primeiro lugar nós vamos trazer aí Lucas capítulo 2, né? Versículo 21 ao 23, o texto diz: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então nós vemos aqui que havia um costume em Israel, um costume religioso, um costume que vinha da lei de Moisés. E Jesus participou perfeitamente, na verdade, até nós sabemos que ele veio para cumprir a lei perfeitamente. Nenhum outro homem cumpriu a lei perfeitamente, mas Jesus sim. E começou com estes princípios, né, que ele, como bebê ali, foi parte de todos estes rituais, como o da circuncisão, da apresentação. Então, Jesus, como um menino homem, né? Mesmo que Deus encarnado ali na segunda pessoa, ele participou desta realidade. Lucas capítulo 2, versículo 42, o texto diz o seguinte: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então nós vemos que há tradições judaicas. Eu penso que hoje, eu não sou muito afinca neste assunto, são 14 anos, né? Que há um ritual que os meninos judeus passam. Aí nós vemos que havia uma festa que já os meninos de 12 anos participavam dela, e por isso a família de Jesus o levou, mas de qualquer forma era uma festa social religiosa ao mesmo tempo, que você vai imaginar que a vida social de Jesus não era como hoje nós dizemos, há uma realidade social separada da religiosa, né? Um mundo separado da igreja. Por quê? Porque ele estando ali no meio, né, dos seus irmãos judeus, né, israelitas, né, então todos praticavam a mesma religião, ainda que, como Jesus expôs, né, onde estava o coração de cada um é outro assunto, mas em termos de religiosidade, a vida social e religiosa, ela caminhava junta neste sentido. Então, vemos o segundo aí, Lucas 22, 7 e 8, é o último versículo que nós vamos deixar para este tópico. Chegou, porém, diz o texto, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Então, o que nós vemos aí é que a Páscoa nós conhecemos também, né, do tempo do Egito, da saída do Egito, né, daquela operação de Deus ali, onde estabeleceu-se a Páscoa, que era festejada, né, anualmente pela nação judaica até os dias de Jesus. E nós vemos aí que ele, então, neste sentido, participou desta vida social religiosa no tempo que aqui esteve. Em segundo lugar, ele participou de eventos agora, né, não só os primeiros relacionados com a lei, mas agora eventos sociais e, como disse, também religiosos juntos, porque, como expliquei, a sociedade e a religião ali caminhavam em parceria. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então nós vemos que ele estando em Nazaré, você sabe que o templo estava em Jerusalém, né? Mas quando ele estava em Nazaré, ele ia como era de costume da vida religiosa do povo ali, né? Então estar na sinagoga, e Jesus foi parte socialmente, isso é uma das coisas que a lição coloca, a experiência humana, ou seja, foi realmente comum, como era qualquer outro homem, jovem ou criança em cada tempo próprio da vida de Jesus. João capítulo 2, versículo 1 e 2 ainda diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para bodas. Então você se lembra que até foi o primeiro milagre, né, que Jesus fez no seu ministério, foi ali naquele lugar, naquele casamento, mas mostramos que socialmente Jesus não era como no caso de João Batista, que foi chamado para ser alguém socialmente distante, não é? Foi o chamado de Deus para ele, mas Jesus não. Jesus nasceu, viveu, cresceu naquele ambiente completamente comum dentro do povo daquela nação.
confrontação. Terceiro lugar, o terceiro subtópico, nós vamos ver que Jesus confrontou crenças e alguns comportamentos religiosos, e nós vamos ver das 3 seitas aí. O pastor Ezequias menciona estas 3 seitas, e nós vamos deixar somente para você aí, se usar esta classe dinâmica aqui, o nosso roteiro, então você vai ter um exemplo e um versículo de cada um. Mateus capítulo 15, versículo 3 diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, essa pergunta aí você vai ver que ele está falando com os fariseus. Os fariseus, né? Responderam, conversando com Jesus, desafiando a Jesus. Então, você veja que Jesus aí trata com os fariseus, mostrando essa evidência que o pastor Ezequias nos explicou aqui, que para eles a sua tradição tinha mais valor até, muitas vezes, pelo menos na aparência, do que a palavra, do que a lei de Deus. Então, Jesus expõe isso, confronta essa realidade. Vamos ver também ele confrontando e tratando com os saduceus. Marcos capítulo 12, vamos ler o 18, saltaremos para o 24, que diz: então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, vamos saltar para o 24, e Jesus, respondendo esta pergunta, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, vemos aí, não vamos entrar nos detalhes da confrontação, simplesmente neste subtópico nós estamos aprendendo, não é, que Jesus, em sua experiência humana, social, religiosa, ele participou em algumas confrontações com essas seitas judaicas, e o pastor Ezequias está compartilhando 3 delas conosco. A terceira delas está em Marcos capítulo 3 e versículo 6, e vai mencionar os herodianos. Diz o texto: e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, se eu estivesse dando esta aula, eu, logo depois de ler aqui, talvez, ou antes, imediatamente antes, eu leria o texto, né, da lição que está explicando cada uma destas seitas, porque com certeza isso se complementaria. No entanto, como você já estudou sobre ela e eu também, aqui nós trazemos este roteiro direto, dinâmico, para ser de recurso adicional para a sua sala de aula. Vamos ao segundo tópico: a vida ministerial de Jesus. Eu fiz ele curto e simples, baseado no texto áureo da nossa lição. Então, a vida ministerial de Jesus foi tratada ou foi vista de 3 maneiras. A primeira, Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Mateus 4, 23, Jesus ensinava, é o texto áureo da lição, e o texto diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. Então nós vemos as 3 apresentações, ou as 3 partes que trabalhavam juntas no ministério de Jesus, neste mesmo versículo. E o que eu fiz foi colocar cada uma em um tópico, e neste primeiro, então, nós estamos focando que Jesus entrava nas sinagogas, nos lugares de ensino, onde estava, inclusive, o povo religioso da época, para ensinar as verdades do reino de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Parte do seu ministério, que é grande parte do seu ministério, trata-se do ensino. Em segundo lugar, Jesus pregava. E quando eu penso em pregação, eu penso em algo não tanto explicativo, não tanto questionador, mas algo que apontava para uma realidade, para uma saída, para um caminho, não é? É o anunciar destas boas novas que nós conhecemos, mas que vem por um caminho de arrependimento, não é? Então a pregação, apesar de apresentar essa nova realidade do reino de Deus, o caminho de entrada era o arrependimento, e ainda é até hoje, e Jesus tratava disso nas ruas da cidade, como nós lemos no primeiro subtópico aí, mas vamos ler ainda o texto de Lucas capítulo 4, né? Versículo 43 e 44, e o texto diz: ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Então nós vemos Jesus não ficando só numa cidade, só num centro, mas sendo alguém que ia pregar o evangelho por toda aquela região. Em terceiro lugar, Jesus curava. Lucas capítulo 7, versículo 21, o texto diz: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Então nós vemos que Jesus frequentemente curava. Um ensino
um pouco falsificado, extremado, errado, hoje que nós vemos em algumas facções, não é, neopentecostais, é dizer que Jesus curou a todos. Há alguns textos bíblicos que naquela ocasião, ou naquele lugar, ou naquela casa, ou naquela visita, quem passou, pode ser, se a Bíblia disse que naquele encontro, mas dizer que Jesus curou a todos por onde ele passava, não é bíblico, não é uma verdade. No entanto, estes sinais, como ele disse para nós, seguiriam aos que crerem, e ele obrou, era sinal como parte do seu ministério, que muitas vezes ele confrontou as pessoas que não criam nele, perguntando: se vocês não creem nos sinais que eu tenho mostrado, não é? Então significa que realmente vocês não creem em mais nada, porque todos diziam: ninguém pode fazer tais coisas se Deus não for com ele. Então os sinais, os milagres, as curas eram parte do seu ministério e comprovavam que Deus estava com ele. Você vê aí, mas abrindo este último parênteses aí, é que as curas não eram só físicas, eram curas também de alma ou espirituais. Nós vemos aí neste versículo especificadamente que os espíritos maus, não é? Saíam, muitas doenças às vezes espirituais têm manifestações físicas, manifestações na alma e vice-versa, mas Jesus tinha poder e exercitava e fazia nestas três áreas. Terceiro tópico da nossa lição, estamos terminando este primeiro contexto aqui para irmos ao grosso que está diante de nós. A experiência humana de Jesus. Nós colocamos em 3 subtópicos e aqui já vai começar a nos doer um pouquinho alguma coisa aí, mas vamos lá. Frágil no físico, encarnação. Segundo lugar, vulnerável na alma, tentação. Em terceiro lugar, eterno no espírito, o verbo. Muito bem, vamos à explicação. A experiência humana de Jesus eu dividi em 3 partes e eu vou falar mais detalhes sobre isso na segunda parte dessa lição, porque nós vamos falar do apolinarismo, né? Que, enfim, é uma das explicações trazidas para nós na lição, mas aqui eu quero deixar um tópico direto, expresso daquilo que nós ensinamos. Então, no físico de Jesus, que é ensinado na lição também, perfeitamente, ele era frágil como qualquer homem. Ok? Sentia dores, sentia fome, sentia sono. Por quê? Porque Jesus, apesar de ser o verbo, ele estava encarnado, estava em perfeita forma humana, e o ser humano sente fome, sede, dor de cabeça, enfim, qualquer outras coisas que são próprias, né, do cansaço pelo sol e todas as outras coisas físicas do corpo humano, culminando com as dores da morte, o tipo de morte que Jesus viveu. Toda essa experiência humana física foi uma realidade de Jesus. Vejamos os versículos que diz João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 4:6, diz o texto: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Depois vemos Mateus capítulo 4, versículo 2, o texto diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, todas as expressões da humanidade de Jesus física. Vamos ao segundo subtópico. Vulnerável na alma. E alguém já vai me dizer: mano, não tinha uma palavra melhor? Talvez. Mas nós vamos colocar esta palavra ligada com a tentação, né? E vamos fazer algumas expressões baseadas em alguns textos bíblicos aí. Por isso você vai ver que, porque este tópico é mais delicado, eu pus mais textos bíblicos para que nós possamos meditar, tomar atenção, concluir perfeitamente da Bíblia Sagrada. Amém? Hebreus capítulo 4 e versículo 15, o texto diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, o que é que diz a palavra? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ora, quando eu leio este texto, eu acredito neste texto como está. Muitas pessoas já ouviram esta minha palavra e disseram: irmã, mas isso, uma maneira de entender, não pode ser bem assim, nós temos que deixar de fora disso, exatamente porque ele não tinha pecado, porque a natureza disso, vem um monte de explicações, mas eu tenho a tendência natural de ler a Bíblia, principalmente aquilo que está colocado muito direto pelo que é. E a colocação ou a ligação da capacidade
dele se compadecer de todas as nossas fraquezas também, liga a esta possibilidade. Agora veja bem, que o fato de ter fraqueza, de ser tentado, a tentação é algo que vem de fora, tá? Em todos, mesmo que toque na nossa mente, ou até no nosso corpo físico, nós podemos ter algum efeito da tentação, mas ela é de fora, né? Mesmo que seja um pensamento, nasceu em alguma coisa que você viu e etc. Então, esta questão da tentação em tudo, diz a palavra de Deus, que ele foi tentado, para exatamente fazendo essa correlação do versículo, tá? Tô só fazendo o versículo. Para que ele, como um de nós, que é o que o texto diz, pudesse em tudo se compadecer da nossa realidade. Então, esta é o que o versículo diz, e a explicação do porquê foi assim. Não critique ainda, vamos ler mais textos bíblicos. Romanos capítulo 5, versículo 14, o texto diz: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que é que eu leio aí com este texto? Ora, muitas pessoas que criticaram aquilo que eu falei no primeiro versículo, no primeiro texto, trazem à tona uma verdade, que Jesus era um homem especial, porque ele não veio com a semente do pecado. Como ele pode sentir as mesmas tentações se ele não é como nós, que nasceu debaixo do pecado? Então eu vou trazer a primeira palavra bíblica que nos vai trazer o melhor entendimento que eu posso trazer pela Bíblia, porque eu não posso inventar aqui. O que eu inventar não faz diferença, sendo eu, sendo outra, é invenção de homem. Mas, olhando só para a palavra de Deus, eu penso que essa explicação aí é a melhor delas. Qual é? Jesus foi o segundo Adão. Ele veio, não é? O Adão era a figura daquele que haveria de vir. E qual é a sintonia com Adão? Adão foi criado sem pecado. Adão não tinha o conhecimento experimental do pecado. Todos, depois de Adão, já nasceram debaixo do pecado, mas Adão não. Então, neste fator diferencial que hoje nós dizemos, mas há diferença, então, como era o homem Jesus? Como homem, escute por favor, como homem, ele era como Adão. Perfeitamente homem, mas em termos de ter ou não pecado, era como Adão, que não tinha. Claro que a diferença aí é que Adão caiu e pecou, e Jesus nunca caiu a tentação nenhuma e não pecou. Mateus 4, 1 a 3, vem um texto que todos nós conhecemos, que é o diabo vindo tentar a Jesus. Vamos ler mais uma vez só estes 3 primeiros versículos. Então, conduzido foi Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, quando eu leio um texto desse e refletindo neste texto, em paralelo à realidade de pecar de Jesus, eu encontro que se Jesus não pudesse pecar, se ele não fosse falível, ou vou usar a palavra que eu usei no meu tópico, vulnerável quanto à tentação, este episódio teria sido uma cena de teatro. Jesus fez a parte do que poderia ser tentado, Satanás do que poderia tentar, mas era tudo uma mentira. E nós não podemos nem aquilatar, nem falar, até eu falei aqui, me sinto mal, de que isso fosse uma realidade da Bíblia Sagrada. Não é. Ora, se isso não é uma cena, nem uma historinha de contos, então significa que ele foi verdadeiramente tentado e ele se sentiu tentado. Muito difícil para mim entender, porque eu vejo Jesus vitorioso, respondendo. Mas a palavra diz que ele foi ali para ser tentado e que o diabo o tentou. Amém? Então, o ressentimento que o homem, Jesus, sentiu em relação ao que foi exposto para ele, começando do primeiro. A Bíblia diz que ele jejuou tanto tempo, né? E podia até ser que por cargas d'água, quem passa de muito tempo, né? Eu nunca cheguei a um tempo desse, com certeza, mas depois de um tempo desse nem fome sente. Mas o texto diz, ele sentiu fome. E na mesma hora, a primeira coisa que o diabo tentou foi transforma, né, essas pedras em pães.
No entanto, eu não quero entrar no fator da tentação, eu só quero entender biblicamente, neste tópico, que esta cena não foi uma historinha, mas sim um relato cujas palavras são reais e verdadeiras. E ali diz que Satanás o tentou e Jesus foi lá para ser tentado. Então ele ressentia de alguma maneira que grau como foi, como era, eu não sei, mas ele era tão humano e ele pôde sim ser vulnerável, porque se ele não fosse vulnerável, não se chamaria a palavra tentação. Será que nós entendemos isso? Amém. Mateus capítulo 26, eu vou ler o 37 e 38 e depois saltarei para o 42. Diz o texto o seguinte: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a sua vontade. Então eu vejo alguns fatores humanos aqui, da aflição, do entristecimento de Jesus, mas eu vejo algo que para mim é muito forte, para alguém que veio com a clarevidência da sua missão. Jesus falar o que ele falou nesta última parte aí, se for possível, passa de mim esse cálice. Como assim? Ele sabia que ele tinha que ser o cordeiro? Como assim? Então, quando eu leio este texto, me dá uma luzinha aí que Jesus estava sentindo mesmo muito forte como homem, irmãos. Que havia uma vulnerabilidade humana, mas que havia também uma determinação de obediência. A palavra de Deus diz com todas as letras que Jesus era determinado, não é esse o nome que usa no versículo, mas determinado na obediência ao Pai. Na obediência, fala mais de uma vez. Amém? Então, este é um caso, mas que com esta colocação, para mim, se evidencia a vulnerabilidade do ser humano, Jesus que estava ali em carne. Amém? Fiz a minha colocação, expliquei por que eu usei a palavra vulnerável e por que eu a comprovo biblicamente. Mais uma vez, sejamos delicados uns com os outros. Se você discordar de mim, eu não tenho problema algum com isso. Se eu discordar for só para dizer a sua opinião, fique à vontade de usar o chat para dizê-lo. Não tem problema nenhum com isso, né? Não tem problema de nenhum discórdia. Se você tiver uma pergunta também, não tem problema de responder. Se for muito longa a resposta, eu posso até fazer um vídeo, como já fiz para outros assuntos, mas se não, eu vou estar respondendo diretamente a você também, mas volto a dizer, mesmo que seja só a sua colocação, diferente da minha, fique à vontade, nós com certeza nos respeitaremos neste sentido. Terceiro subtópico do tópico 3, ele era eterno no espírito, o verbo. Ou seja, nós falamos do corpo, nós falamos da alma e vamos falar do espírito. E isto é proposital, porque quando nós nos sentarmos ali, nós vamos tratar do tal do assunto onde vamos explicar algumas coisas do espírito que nós vamos encontrar algumas contradições. Mas aqui não vamos falar de contradições. Vamos falar do que a Bíblia diz e nós vamos estar expondo isso para você, comprovando com textos bíblicos. Então, o Espírito, não é? Que era Jesus, era um Espírito eterno, é o Verbo. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio, o que é o princípio? Antes da criação, é a eternidade. Era o Verbo, e o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, este ser espiritual Verbo, sim ou não? Este ser espiritual verbo, o verbo era um espírito ou era humano? Era um espírito. E é Deus. Amém? Esta é a forma que Jesus estava. Que Paulo aos Filipenses coloca, sendo em forma de Deus, era esta forma, como ele estava no princípio. A forma que ele era, que ele estava com Deus e ele era Deus. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 50. Diz o texto bíblico o seguinte: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem, veja que cada colocação de primeiro está se referindo a Adão e do segundo a Jesus. O primeiro homem da terra
é terreno. O segundo homem, o Senhor, é da onde? É do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ora, bastante coisa aqui, e a nosso caldo grosso que a gente ainda vai encarar vai ser ainda um pouquinho maior do que esse. Vamos lá. Adão foi o primeiro homem, ele foi feito alma vivente. Ora, quando Adão fez o homem, ele soprou no homem o espírito do homem. Aqui, Paulo não usa a palavra espírito, ele usa alma vivente. Nós vamos esquadrinhar isso na nossa próxima parte, mas é importante nós olharmos para isso, porque Apolinário vai usar este palavreado diferenciado aí. Ele vai usar uma alma racional junto a um espírito, que é exatamente a mesma menção que nós vemos aqui de Paulo aos Coríntios. Porque quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos ele soprando a vida, não é o fôlego de vida que nós entendemos ser o espírito do homem, mas que quando nós observamos bem, ele está conjugado com essa racionalidade, com a parte da alma racional, de sentimentos e de razão que caminha junto com este fôlego de vida. Veja bem, vou continuar, que o versículo 45 diz que este primeiro homem, Adão, ele foi feito em alma vivente. Você lembra que Adão foi feito como um boneco, não é? Foi moldado por Deus e depois se assoprou nele, ou seja, foi feito alma vivente. Ora, ele diz o segundo ou o último Adão, que é o texto colocado aqui, em espírito vivificante, ou seja, não houve um espírito que entrou e deu vida nele, pelo contrário, ele é um espírito que dá vida. Amém? Ele é um espírito vivificante. E que agora a gente vai abrir um parênteses para entender os versículos que seguem, porque fica uma coisa até meio esquisita ali, mas você vai entender agora com o que eu vou falar. Que quando ele entra em nós pelo mistério de aceitar a Jesus, da nova vida, do novo nascimento, ele traz a vida espiritual a nós, que éramos mortos espiritualmente, separados de Deus. Amém? Mas se nós olharmos sem falar nisso agora, voltarmos para o primeiro texto para entender o que é que estava como realidade do espírito destas duas pessoas, o primeiro Adão e o último Adão, não é? Esta era a diferença do fator espírito de um e de outro, e Paulo esclarece isso para nós. O primeiro foi feito alma vivente, o sopro veio para ele e ali Deus deu ou trouxe a vida. Amém? Aos demais seres humanos isto acontece também no ventre. Em algum momento da fusão celular, Deus dá a vida, é um milagre inconcebível para a mente humana, mas a cada ser humano isto acontece. Não só nós recebemos o Espírito, mas também a consciência junto com o Espírito. Este é o que Paulo chama de corpo espiritual e está em cada um de nós. No entanto, o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Primeira palavra aí. Aí ele explica, né, que o primeiro não é o espiritual, mas animal, né? E o segundo é espiritual, e assim ele segue. E termina, vou fechar aqui sem caminhar e muito destrinchar aqui, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a corrupção. Portanto, como primeira leitura, nós vamos destrinchar mais um pouco na segunda parte da aula, mas como primeira leitura nós sabemos da segunda parte de um probleminha que vai aparecer na lição, que é a questão de como ele está lá depois. Ele está com a mesma forma. Eu tive perguntas aqui no
no nosso canal, né? Algumas pessoas até afirmando, irmã, ele, e até há um texto, nós vamos falar sobre este da lição passada, que diz como ele foi encarnado, ele continua desta forma no céu, tá? No entanto, aqui diz que pelo menos carne e sangue não pode ser, e claro, nós entendemos que, apesar de não ser carne e sangue, nós entendemos pela Bíblia a realidade do corpo glorificado, né? E com este texto nós não passamos disso. Com certeza, eu penso que isso é comum até aí, mas ainda nós vamos esclarecer mais. Seria, a princípio, um corpo glorificado sem a corrupção humana, até porque nós, por exemplo, que estamos vivos, quando Jesus voltar, nós não morreremos para ir para o céu, nós seremos revestidos da incorruptibilidade. Amém? Então, estas palavras estão de acordo, nós vamos fechar esta aula felizes, né? Mas eu não estou acabando a aula, porque eu vou te levar agora em um minutinho, depois de ler Apocalipse, eu vou te levar para o novo estúdio, nosso outro estúdio, onde nós vamos destrinchar algumas contradições e considerações dessa lição. Mas antes disso, eu vou ler Apocalipse 21, versículo 6, que diz: E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então nós vemos que Jesus, para encerrar aí, se você não for assistir a outra parte, pelo menos este contexto, você já sabe que ele é o verbo, porque ele menciona de si mesmo. Apocalipse 21 é o penúltimo capítulo da Bíblia. Então ele está fechando ali a revelação de toda a história da humanidade. E ele fecha com essas palavras: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, esta realidade de Jesus, está falando da pessoa de Jesus aqui, ok? Não é do Pai, da pessoa de Jesus. Dele ser este ser começo e este ser sim, me apresenta, me aponta para uma mesma realidade, um mesmo ser, de uma mesma aparência, de uma mesma essência, de uma mesma glória. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. E nós vamos continuar este estudo, minuciando algumas coisas delicadas. E se você quiser ir comigo, bem-vindo, até mais. Que bom que você aceitou o desafio de estar conosco nessa segunda parte da aula. Eu penso que todas as dúvidas que ficaram entre a lição passada e esta lição, nós vamos as esclarecer aqui. Mais uma vez, você se sinta livre de colocar qualquer questão no chat deste vídeo. Nós faremos o possível para estar respondendo. E também, se você quiser colocar a sua opinião, se diferenciar da nossa, sem dúvida alguma, sinta-se livre para fazê-lo. No entanto, nós vamos trazer aqui para você, baseada nos tópicos, não dos meus tópicos no meu roteiro, mas mesmo na lição, como nós todos temos o costume de estudá-la, algumas contradições que aconteceram, algumas considerações teológicas que nós vamos estar fazendo para esclarecer alguns desses assuntos, até algumas colocações que eu fiz aqui e outras que estão na revista, que possa haver alguma dúvida. Eu espero em Deus que nós possamos esclarecer estas coisas. Portanto, a melhor maneira de você seguir esta lição é se você puder imprimir este roteiro aqui. Mas caso você não possa imprimir, eu creio que você vai poder, com certeza, eu vou tentar fazer as leituras todas bem devagar, suficiente para você acompanhar o raciocínio, e você tendo a oportunidade e o desejo de depois imprimir para ter este material para o seu estudo, para si, fica à vontade também de fazê-lo. Mas a melhor maneira, com certeza, seria poder seguir com ele. No entanto, vamos começar. O primeiro assunto que nós vamos tratar está no tópico primeiro da lição. E, claro, nós estamos aqui dando sequência à lição de número 8, né? Jesus viveu a experiência humana, e no tópico primeiro, que é intitulado A Experiência Humana no Ministério de Jesus, no terceiro subtópico, que já está na página seguinte, no caso da lição dos professores, o terceiro subtópico é intitulado Características Próprias do Ser Humano. Mas você vai ver que logo mais para o final vai ter uma colocação assim. Depois do texto de 1 Coríntios 15, 3-4, tá? Aí umas 6, 7 linhas de baixo para cima deste tópico, o texto diz assim: ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Irmãos, quando eu li o comentarista da lição escrevendo a palavra dependia, a palavra dependia é uma palavra forte, porque se ele fizesse uso ou ele praticasse por qualquer razão, mas se ele dependia da oração e do Espírito Santo, me parece uma contradição com o ensino da aula passada, que dizia que ele manteve em si todos os atributos divinos. Porque alguém que, em estando aqui, tem acesso a todos os atributos divinos, não depende, ou mesmo vamos dizer que ele não usou propositadamente, mas a palavra depender
aparenta uma contradição. E nós já explicamos aqui, tomamos algum tempo na aula passada, se você por acaso não esteve, você pode procurar esta aula anterior, e nós trouxemos, né, alguma explicação sobre o entendimento de como ele deixou estes atributos, pelo menos alguns concordam que ele deixou todos os atributos divinos, estes 5, né, não os morais, mas os atributos que eu chamaria de naturais, mas no sentido da encarnação, para ser homem perfeito, ele teria que ter deixado. Outros veem que alguns estavam, outros não estavam. Não vamos entrar nestes pormenores, mas o fato do comentarista colocar a palavra dependência aqui me parece um pouco contradição. Então, eu escrevo aqui, isso não é consistente com o explicado antes, de que Jesus manteve seus atributos divinos. A explicação da fonte, isso aqui foi uma pergunta que alguns irmãos fizeram para nós, eu vou explicar aqui, não falei antes. A fonte do seu poder, coerentemente com o texto acima, está comprovado nos seguintes textos, né? Então, o pastor colocou, ele dependia da oração e do Espírito. Ora, isto que ele falou é comprovável, né? E ele mesmo pôs alguns textos aí que eu vou usar dele, tá? O de Lucas mesmo eu vou usar, o texto do pastor Ezequias, e vou dar outros 2 textos que vão nos fazer entender aquilo que nós explicamos, né? Que não é coerente ele ter estes atributos e, ao mesmo tempo, esta dependência. Lucas 4, 1 e 18 é o texto que, pelo menos um desses versículos, o pastor usa aí. Vamos ler este texto, Lucas capítulo 4, versículo 1. E versículo 18, e Jesus, olha a palavra aí, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí no versículo 18 diz, e o Espírito do Senhor, é Jesus dizendo, está sobre mim, o Espírito do Senhor, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, essa colocação do Espírito estar sobre mim, do Espírito lhe dar poder, não me parece coerente com ele ter este mesmo poder intrinsecamente nele, pelo menos na condição humana. Vamos a Atos capítulo 10, versículo 38. E nós vemos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Olha aí. Deus, Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Para quê, irmãos? Se ele tinha todo o poder nele, o poder divino nele. Então, me parece que a operação destas coisas faz sentido com o que está escrito aqui nesta lição. O pastor Ezequias escreveu ambas as lições, mas nessa aqui ele diz que ele dependia, né, da oração e do Espírito Santo. E este texto está comprovando isso mesmo, essa dependência. Agora, a pergunta que nós podemos fazer, e eu penso que entendo isso em discussão, nós devemos fazer. Por quê? Porque ele dependia. Essa palavra dependência é forte, mas é uma realidade que nós vemos aí, que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Outro texto bem interessante, porque vai falar de umas outras áreas que a gente aí se questionou em alguns versículos para trás, é o texto profético de Isaías, capítulo 11, e versículo 2, o texto diz o seguinte, e repousará sobre ele, é o profético do tempo de Isaías, falando sobre Jesus na frente, o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito, todos estes com E maiúsculo, tá? De conhecimento e de temor do Senhor. Então, nós vemos aí a semelhança da participação do Espírito Santo na pessoa de Jesus, mas agora no texto de Isaías, não só mostrando como um poder que estaria curando, talvez, fazendo milagres de curas no povo, mas aí fala da área da sabedoria, da inteligência, do conselho, coisas que a gente se perguntava, ué, Jesus tinha que ser Deus para saber isso? Alguém colocou o texto de Natanael e me perguntou, irmã, como pode? Então, aqui o texto de Isaías 11 nos explica como o Espírito trabalhou neste sentido em Jesus. E que nós, hoje, que vivemos no tempo, né, do Espírito Santo trabalhando e capacitando a igreja, claro que nenhum de nós vive na plenitude do que Jesus viveu, mesmo da parte do Espírito Santo de Deus, mas nós reconhecemos, porque outros homens, ou seja, parte da igreja, né,
usou ou fez uso ou foi, né, participou dessas mesmas experiências de saber de coisas que não estavam de frente dos olhos deles, através de vários dons espirituais. Isso pode acontecer, ou de ser usado para curar alguém, ou até de ressuscitar alguém dos mortos. Tudo isso nós já vemos na nossa realidade como igreja. Então está aí explicado o tópico 1.3, e era essa primeira coisa que eu queria falar, contradição entre esta lição e a passada, e eu penso que isso esclareceu. Se não, fica à vontade mais uma vez de colocar a sua dúvida. Vamos passar para o tópico 2, é o seguinte, o tópico é heresias que negam a humanidade de Jesus, e está mesmo na página 56, se a sua lição é de professores, né? E eu vou tratar do tópico primeiro, apolinarismo, né? E a pergunta que eu fiz aí em relação a esse tópico, claro, eu assumo sempre, irmãos, quando eu estou falando com os irmãos, que você já leu, e não só leu, né? Você leu e estudou, já tem anotações, já tem uma ideia clara do que a lição explica. Ainda que todos nós compreendemos que essa lição se tornou um pouco complicada, porque são 4 lições baixo o mesmo tema, isso se abriu muitas coisas pormenores, que talvez ficou chato para nós, professores, alguma coisa até de entendimento que nós vimos aqui, até alguma contradição, mas complicou também para nós ensinarmos aos nossos alunos. Não se esqueça que nós vamos ainda esta semana, apesar de eu estar fazendo essa segunda parte aqui, trazer a aula simplificada, e por acaso essa aula está tão dinâmica, irmãos, tão boa, eu acho que seus alunos vão realmente amar a aula, assim. Que Deus abençoe você, se você tiver um tempo de passar lá e ser abençoado, pelo menos com a ideia também. Vamos lá, tópico 2.1. Eu fiz a seguinte pergunta: é heresia negar que Jesus tivesse espírito humano? Porque Apolinário foi tido como herege por um conselho, porque ele negou que Jesus tivesse espírito humano. Aí eu pergunto para você, é heresia, é errado negar que Jesus tivesse espírito humano? Eu vou responder esta pergunta com 2 outras perguntas. Ora, primeira, o espírito de Jesus não era o verbo? Foi uma colocação que eu fiz na primeira parte da lição. Quem era aquele encarnado? Quem era o espírito vivificante? Não era o verbo? Ele era o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Quem era este ser? Eu fiz você repetir na aula. Eu disse, quem era ele? Não é um espírito, um ser espiritual eterno? Jesus é este ser espiritual eterno que nós, na linguagem de João, o chamamos de o verbo, e este verbo se encarnou, então este é um espírito que se encarnou. Primeira pergunta, nós estamos respondendo, baixa essa pergunta. Segunda, se ele não era o verbo, então ele foi criado? Mas Jesus, como Deus, não pode ter sido criado, pois é eterno. Um ser espiritual eterno. Escute, por favor. Toda pessoa, todo ser humano, e Jesus foi humano, perfeitamente humano, tem corpo, alma e espírito. E é uma explicação de Apolinário aqui. Ele usa palavras diferentes, e com isso eu posso até deixar a coisa um pouco aberta aí para algum desentendimento de palavras. Eu achei até interessante, porque eu nunca tinha estudado ninguém dividir as 2 áreas da alma humana, mas eu achei super interessante, e a gente vai ler alguns textos ali para frente que você vai ficar encantado deste estudo aqui. Agora só tem que aguentar aí, né, o tempo. Eu espero que você esteja feliz com o que está aprendendo, porque daqui a pouco eu vou explicar coisas sobre isso aqui que você vai ficar encantado de ver. Mas eu achei super interessante, porque foi a primeira vez que eu vi isso expresso, né? A questão da alma animal, dos paixões e apetites e etc. E até a colocação de animal achei super interessante, porque alguns acreditam que os animais têm alma, né? Mas a alma que eles têm é esta, e é uma alma que, por isso eles não vão para o céu, e desculpa se alguém tem ainda algum sentimento em relação a isso, mas enfim, existe, portanto, ainda que eu geralmente não ensino sobre isso, para ser sincera, nem tinha construído essa realidade assim, mas é bem interessante a colocação. Mas ele faz uma separação da outra alma e ele chama de pneuma. Aí é um pouquinho complicado, porque essa pneuma é aquela que, entre nós, pelo menos eu como professora, eu distingo a alma, a parte da alma que eu chamo de razão e sentimentos, da parte 100% espiritual. Mas uma coisa interessante, que nós demos uma pincelada nela na lição, é que
a razão e o sentimento, que a Bíblia também chama de consciência, não Bíblia, mas o entendimento bíblico também fala da consciência, da pessoa ter consciência, a consciência da pessoa estar naquilo ali, ela vai sempre caminhar com o espírito. Ela não é o espírito da pessoa, mas ela está pegada ao espírito da pessoa e ela é inseparável. Então, daqui para frente a gente vai fazer um estudo sobre isso em 1 Coríntios 15, mas esse é o que é chamado corpo espiritual. O texto de 1 Coríntios 15 vai deixar isso super claro para você. Eu espero que não esteja sendo confuso. Mas o que eu quero dizer assim é que, primeiro, Apolinário fez uma colocação diferente, talvez daquilo que é normal para alguns de nós ler e entender. Mas eu quero que você, primeiro, responda essas perguntas. Será que é realmente heresia falar que Jesus não teve um espírito humano, né? Para mim, ele não tinha um espírito humano. Porque senão eu tenho que perguntar, e para onde foi o verbo? O verbo tinha que estar, tinha que ser ele. E se o verbo é o espírito, então este espírito que estava em Jesus era o verbo. E ele pode ser homem? Claro que pode, porque o verbo se fez carne, ele é homem na sua encarnação. Ele era perfeitamente homem, ele tinha um corpo, uma alma e um espírito, só que o espírito dele era o verbo, que estava encarnado. Eu não vejo contradição, eu não vejo problema a respeito. Quem entender diferente, me parece que aqui toda uma convenção entendeu diferente. No entanto, eu vejo clareza bíblica neste assunto. Mas a mais forte, escute por favor, é a questão de ser criado, porque Jesus não pode ter sido espiritualmente criado. Porque ele é um ser eterno. Então seria... E depois, como combinaria a presença de dois espíritos? Não me faz sentido lógico, nem teológico, à luz das escrituras, não me parece bem isso. Terminamos este tópico aqui. Agora, do próprio tópico 2, tá? Eu vou passar para o segundo subtópico. 2.2. O título ali na revista, lá em cima da página 57, é Reação da Igreja. E aí, eu até botei em rosa aqui, quando o pastor Ezequias escreveu assim: a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, aí ele dá citações do físico, e também da alma e do espírito. E aí talvez seria a tentativa do pastor comprovar biblicamente que o espírito de Jesus era humano, porque esta é a colocação do primeiro subtópico. O primeiro subtópico entendeu-se por uma plenária, né, de um concílio, que Apolinário estava errado, que o espírito de Jesus não era o verbo, que era um espírito humano. E, portanto, digo eu, foi criado. Foi criado. Ora, no entanto, aí o pastor segue com a reação da igreja, dizendo, isso aqui é a comprovação de que tanto a alma do Senhor Jesus como o espírito eram humanos. E eu vou caminhar com os dois textos que ele deu. Ele deu de Mateus 26, 38, ele deu de Lucas 23 e 46. Eu vou fazer a minha colocação para cada um destes textos. Vamos ao primeiro? Mateus 26 e 38 diz: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ora, segundo o entendimento de Apolinário, que eu volto a dizer é novo para mim, eu nunca pensava desta maneira, na questão do corpo espiritual, a alma junto com o espírito. Mas se este corpo espiritual, alma, pelo menos essa parte da alma que ele referencia, que é a parte da consciência, essa foi a coisa mais interessante para mim, irmãos. Agora fique pronto para acompanhar o meu pensamento aqui, por favor. Jesus, o verbo era consciente. Ou seja, era o ser espiritual junto com esta consciência. Então, para mim, isso aqui não está bem, e nós vamos ver que ele colocou somente 2 versículos para comprovar o seu ponto, e eu vou rebater estes 2 versículos no meu entendimento. Por quê? Porque Jesus, escute por favor, estando aqui na terra, ele sabia de onde ele veio. Se a alma dele, ou seja, onde fica o raciocínio, os sentimentos, a consciência dele, não tivesse acesso à eternidade, não por poderes de Deus, ele não sabia de onde ele está entendendo, irmãos, porque nós não viemos de lugar nenhum. Se nós tivéssemos sido criados, não tem isso. Ele já existia e era um ser consciente. E este ser espiritual, eterno, que era Jesus, se encarnou.
E ele sabia que ele estava vindo para obedecer o projeto do pai, ele conhecia qual o projeto do pai, ele conhecia o pai, ele sabia onde o pai estava, ele falava com o pai, né? Ele obrava pela unção do Espírito Santo que nós falamos aqui, né? Então agora nós vamos comprovar pelos textos qual seria então a diferença. O primeiro a gente já leu, que Jesus falou, a minha alma está com tristeza. Agora, o que isso significa? Significa que só a alma do homem pode ser triste? Só pode ter tristeza e agonia a alma do homem? Será que um Deus que é um Deus pessoal, né? O nosso Deus é um Deus pessoal? Nós somos a imagem de Deus. Esta imagem tem muito mais a ver com o lado moral e pessoal de Deus, ok? É alguém que ama. Por exemplo, Deus não ama, Deus é amor, ok? É complicado, eu não quero estender aqui, mas com isso, deixa eu tentar fechar este assunto aqui. Vamos fazer bem simples. Será que nós já vimos no passado histórico? Vamos olhar lá para o tempo de Israel. Podia ser até que no Novo Testamento, mas vamos olhar para lá. Deus entristecido? Alguma vez? Eu me lembro de algumas vezes. Que até a palavra bíblica é forte, gente, ele se arrependeu de ter feito o homem. Lembra? Que a gente se pergunta, como é que Deus pode se arrepender? Enfim, deixa isso para outro dia, né, irmão? Não vão complicar mais o que a gente tem complicado. Mas Deus demonstra algumas vezes sua tristeza, irmãos, em relação a Israel. O seu choro, a sua angústia, porque ama Israel, sente tristeza. Então, eu não vejo contradição deste Deus eterno, né, que é um ser espiritual, consciente, com certeza, como ele estava lá, ser este ser chamado, vamos chamá-lo de verbo? O princípio e o fim? O alfa e o ômega? Jesus é o verbo? Este ser espiritual, o verbo, encarnou. Não vejo dificuldade de entender isto assim. E, portanto, este versículo ainda não me convenceu, porque eu encontro este mesmo ser, a pessoa de Deus, pelo menos, Deus Pai, que era o que era revelado no Antigo Testamento, eu vejo tendo este mesmo sentimento parecido com o da nossa alma. Vamos ao segundo texto, Lucas capítulo 23, versículo 46. Diz, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Eu vou dizer o que eu vejo aí para você neste versículo. Há um outro texto bíblico que diz que ele mesmo daria a sua vida. E ele diz, ninguém me tira de mim, este mandamento eu tenho do meu Pai. É João 10, vamos ler aí, 17 e 18. É parte da minha resposta, por isso que eu estou falando outro texto, é parte da minha resposta. E eu vou explicar, inclusive, por quê. Diz assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. É Jesus falando. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Olha, irmãos, eu vou dizer que o dia que eu aprendi mais claramente sobre isso foi quando alguém foi levantado no Instituto Bíblico para me ensinar o contrário disso. Para me mostrar como que mataram Jesus. Eu disse, espera aí. E Deus me deu a lembrança deste texto e foi ali que nós levantamos alto a palavra de Deus como verdade. Peraí. Jesus, ninguém matou a Jesus, crucificaram a Jesus, mas ele disse, ninguém tira a minha vida. Ou será que nós não estamos lendo na Bíblia? Ele disse, eu a dou. Então, aquele texto que ele fala quando ele expira, ele está rendendo a sua vida. Ele diz, Pai, chegou, cumpriu-se tudo. Toma, eu rendo, eu entrego a minha vida, né? Eu entrego o meu espírito, eu rendo a minha vida. E ele entregou porque ninguém podia tirar dele. Então, a explicação do texto de Lucas 23, para mim, está em João capítulo 10. Quando ele diz, entrego o meu espírito, é este momento que isso que ele disse que aconteceria, estava acontecendo. Não tem nada a ver com ser espírito de homem, com absolutamente nada. Está dizendo que aquele foi o momento que ele, Jesus, cumprindo todas as coisas, ele rendeu o seu espírito, ele entregou o seu espírito, ele disse, está consumado, agora sim, e ele entrega, amém? Então, esta colocação para mim, biblicamente, está casada, e essa seria a minha explicação. E por causa disso, eu não tenho nenhum outro texto bíblico apresentado para mim, para me provar que eu não estou entendendo corretamente a Bíblia Sagrada nesse sentido, amém? Vou continuar explicando sobre isso. Aguentamos um pouquinho mais? Graças a Deus. Então, nós vamos falar agora, para entender mais sobre isso, ficar muito claro biblicamente, nós vamos ao texto de 1 Coríntios 15, que eu falei que eu ia
voltar lá. E aí nós vamos aprender sobre o corpo espiritual e o corpo terreno. Nós vamos perceber que Paulo nos vai ensinar que o corpo espiritual é a alma com o espírito junto e que o corpo terreno é a carne e o sangue. Vamos ler este texto, por que não começar com a leitura deles? Vamos ler cuidadosamente, tomando atenção. Se a sua Bíblia for aquela que você pode sublinhar alguma coisa, aproveite para fazê-lo, porque nós estamos num estudo bíblico aqui, né? Agora para professores. Antes eu fazia esse tipo de estudos numa live no sábado à noite, mas nem todos participavam, que estão acompanhando, e eu penso que essa lição merece que nós estejamos aprendendo assim. Assim que, graças a Deus pela sua paciência e o desejo de caminhar conosco. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 54, o texto diz: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, olha a primeira menção de corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Veja que aí Paulo separa somente essas duas coisas, não corpo, alma e espírito. Ele diz há corpo animal e corpo espiritual. Assim, está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Nós já falamos disso no outro tópico, né? O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro Adão. O primeiro, o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, com S maiúsculo, é do céu. O qual o terreno são tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Isso que ele está explicando da forma, corpos espirituais. Agora ele cai para esta realidade. Tá? Ele está explicando a corpos animais e a corpos espirituais. Agora o 48, até ali ele falou, se diferenciou o Senhor. Até o 47, ele estava tratando do primeiro e do segundo Adão. Um é espírito criado, feito alma vivente. O outro é um espírito que dá vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, com S maiúsculo que estava ali. Um é da terra, outro é do céu. Será que nós estamos vendo que este Senhor estava aqui na terra? Ok? O segundo Adão, o último Adão. Agora ele diz, qual o terreno, ou seja, um corpo terreno, tais são os terrenos, como nós. Somos corpos animais, terrenos. Qual o celestial, tal e também os celestiais, ou seja, corpo espiritual. Só que na composição humana, há as duas coisas, há o corpo terreno e o corpo espiritual. Amém? Amém? Mas existem corpos terrestres, como de animais, e como o homem, a parte terrestre do corpo do homem, física, ok? Carne e sangue. E existe o corpo espiritual do homem, que nos faz essas três partes que nós conhecemos como três, né? E aí, seguindo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, a imagem do terreno, vamos deixar simples aí, esta semelhança, a realidade do corpo animal terreno, vem para o nosso corpo animal terreno. E a realidade espiritual, e por isso Adão foi espírito vivente, ou seja, dele havia uma realidade espiritual, e este corpo celestial espiritual, nós temos também esta mesma realidade. E que, diga de passagem, o homem, quando foi criado em perfeição, foi a imagem perfeita, né? De Deus, inclusive, neste sentido. Eis aqui, diz o versículo 51, diz, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na
vitória. Muito bem, então ficamos com este texto aqui, e que, sem dúvida alguma, pelo menos, a questão da diferenciação de corpo espiritual ser alma e espírito, e o corpo terreno ser carne e sangue, ficou evidenciada aqui. Segunda passagem aí, depois da morte de um homem, o espírito do homem, que nós já entendemos, melhor dizendo, o corpo espiritual do homem, ele sai com consciência, ou seja, o espírito do homem, vamos falar do espírito? Ele vai com a consciência, e por ele ir com a consciência, nós sabemos que o que foi, não foi só o espírito, foi o corpo espiritual, ou seja, a alma e o espírito. Lucas 16, 23 a 26, uma parábola conhecidíssima, nossa, mas que Jesus explica claramente. E no Hades, ergueu os olhos, estando ele em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Rico e o Lázaro, não é assim? Mas o que nós vemos que Jesus explica aqui? É que depois da morte, porque os dois morreram, os dois estavam o quê? Conscientes. É mais explícito aí, o rico, né? Onde estava em tormento, que ele estava totalmente consciente. Os pedidos que ele fez foram racionais e conscientes, né? Então, nós vemos que quando alguém morre, o espírito não vai sozinho, ele vai junto com a que nós chamaríamos aqui de consciência, e que nós já sabemos que é esta área da alma que vai junto. Eclesiastes 12, 7, um texto também bem interessante, que diz, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí vem a pergunta, só existe corpo e espírito? Onde está a alma? Aí é o mesmo entendimento de Coríntios, é o corpo animal e o corpo espiritual. O corpo animal é carne e sangue, que aí o texto de Eclesiastes chamou de pó. Pó, volta para a terra. E o espírito aí é o corpo espiritual, que é o espírito com consciência, alma e espírito, que volta a Deus, ou seja, ao controle, ao juízo de Deus, à mão de Deus. Amém? Que o deu. Quem deu esta vida, né? O físico foi a junção de duas células. Mas em algum momento da gravidez da mulher, seja na primeira fusão ou quando seja, Deus envia o corpo espiritual a cada ser humano. Então, este corpo espiritual volta a poderio, a comando de Deus que o deu, ok? E assim ele pode colocar para o destino eterno próprio de cada um. A alma instintiva de Apolinário, eu estou seguindo o terceiro subtópico aqui, se por acaso você é alguém que já conseguiu imprimir, mas eu vou ler devagar para que eles estejam seguindo só de ouvido, eu não sei o que a nossa edição vai poder fazer. A alma instintiva de Apolinário deve estar junta ao corpo físico terreno, pois entendo que ele esteja, inclusive, se referindo a instintos como de todos os outros animais, fome, sede, fuga de predadores e etc. Tá? Então, Apolinário não fala de espírito, ele fala de uma alma instintiva, animal, né? E nós sabemos que os animais, às vezes, até tem gente que pensa que eles pensam, né, que são inteligentes, mas não, o que nós vemos neles são coisas instintivas, mesmo a questão deles protegerem os seus filhotes, uma série de coisas são instintivos, e é o que eu vejo aqui, volto a falar para vocês, para mim foi relativamente novo, pelo menos de prestar atenção nisso, né, que a gente não tem a noção disso, mas principalmente ver relacionado com a exposição de alguém. Ora, vou seguir o meu tópico aqui. Ele separa essa alma de pneuma, que seria a outra alma, ou a alma racional, a qual seria, nas minhas palavras aqui, a consciência do homem, tá? Próximo tópico. A humanidade de Jesus é igual à nossa. É a colocação do texto aqui, ó. Aí é o próximo. Agora, por fim, chegamos nessa parte que eu botei rosinha aqui. Pastor Ezequias colocou, dizendo que a humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é impecabilidade. Eu não sei o que é impecabilidade, que é perfeita e não peca, ou ela não pode pecar, enfim, mas eu deixo o texto de Hebreus 2, 14 e 17, e até digo aqui o seguinte, se ela é igual à nossa, escute por favor, então ela não pode ter atributos divinos que só Deus tem. É uma contradição. Se ela é igual à nossa, né? A humanidade de Jesus é 100% igual à nossa, ele era 100% homem, ou
totalmente homem ou plenamente homem, use a palavra que quiser, porque alguns não gostam do 100%, tudo bem, não há problema. É perfeitamente homem? Sim, sim. E ele era perfeitamente Deus? Sim, sim. Mas se a humanidade dele fosse em tudo igual a nossa, não caberiam os atributos divinos, este tipo de atributos. Por quê? Porque nenhum outro homem, nem Adão, que foi criado em perfeição, os teve. Hebreus capítulo 2, 14 e 17 diz o texto: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Jesus precisava morrer. Ele precisava ter carne, ele precisava morrer exatamente para ter esta vitória sobre o império da morte. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ok? Em tudo, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, para ele ser este cordeiro que, sendo humano perfeitamente, fosse expiado, para ser o sangue, não é coerente com os atributos divinos. Então, vemos que essa colocação aqui, mais uma vez, para mim, mostra uma incoerência de entendimento. E por último, neste tópico 2.2 aí, impecabilidade significa vir sem pecado como Adão ou não poder pecar sem vontade humana. Então fica uma questão que, se você tiver até para mim a resposta do que quer isso dizer, por favor, me ajude, tá? Porque no sentido de não poder pecar, não faria sentido a tentação. Seria aquilo como nós falamos na aula, né? Não faria sentido. Então fica aí, eu não quero passar por cima disso. Vamos ao tópico 2, ponto 3, né? Estamos acabando, irmão. Só mais 2 aqui. E esses são menores. E o último é bem interessante, irmãos. Fica pro final aí, porque nós vamos falar sobre aquele que me disseram, uma irmã, com muito carinho, ela falou: irmã, é fácil saber como Jesus vai estar, irmã. É claro que Jesus vai estar com o corpo. Ele não separa mais, que foi até o que o pastor Ezequias escreveu na lição passada. Lição 7, né? Ele depois, uma vez encarnado, ele já não perde mais essas duas naturezas. Ele foi para lá, do jeito que ele subiu ao céu, ele está no céu. E nós vamos ler alguns versículos bíblicos e vamos encontrar na Bíblia como Jesus está no céu. E vai ser interessante demais. Eu espero que você ainda fique, aguente um pouquinho aí conosco. Tópico 2.3. Então estamos nas heresias que negam a humanidade de Jesus. 1 foi o apolinarismo, o 2 é a reação da igreja, 2.3 o monotelismo. Irmãos, vou ser sincera com você, eu nem sei se eu entendi direito isso aqui. Eu penso que eu li umas 4 vezes isso aqui, e para mim eu vou só dizer que conclusão que eu chego aqui, porque para ser sincero, eu não sei se eu entendi bem o que está escrito aqui. Confesso para você. Mas a minha conclusão é a seguinte: desculpa a minha virtude aqui, porque eu também até estou cansada, que eu estou arrumando força para a gente continuar a aula até o fim. Glória a Jesus, mas estou feliz com Jesus no meu coração. Eu digo o seguinte sobre este tópico: simultaneamente Jesus tem as duas naturezas, humana e divina, ponto. Simultaneamente, ao mesmo tempo, ele não é mesclado como os outros heresias que ele falou para trás, não é nada disso. É simultâneo as duas naturezas e uma vontade, minha colocação, tá? Isso é como eu entendo, eu não sei nem se eu entendi eles aqui. A vontade de Jesus, também o que eu entendi por vontade, porque essas coisas de teologia é complicado, irmão, porque você fala, o que é vontade? Tem que saber o que é vontade. Então, eu vou dizer como eu entendi. Por isso que eu digo que eu não tenho certeza que eu entendi. Então, neste aqui, você nem me julgue. Eu vou dizer para você como eu entendi e qual a minha conclusão e ponto. Qual é a minha conclusão? Simultaneamente, Jesus tinha as duas naturezas, humana e divina. E uma só vontade, uma vontade humana. Agora, essa vontade humana era conscientemente de acordo e submissa à vontade do Pai. Ponto. Essa é a minha visão. Não tem negócio de vontade divina, duas vontades, enfim. Não sei se entendi, vou passar para o próximo. Você, se tem isso aí, você pode ler outra vez a minha conclusão. Para mim é simples, duas naturezas, uma vontade que é humana, mas conscientemente de acordo e submissa à vontade do Pai. Vamos à questão do corpo de Jesus, ou como Jesus está, ou se a natureza de Jesus humana foi com ele. Isso está baseado na lição 7. Eu vou voltar lá só num tópicozinho, porque parte dela é desta lição. Escute, por favor. Parte é da lição passada, mas algumas pessoas até me perguntaram, comentaram. E se você está aqui até agora e quer escutar essa palavra aí, pronto, fique à vontade. Eu penso que vai ser uma benção. Então, tópico 2, subtópico 4, da lição 7. Portanto, se você está com a revista, é na página 49, tá? Eu vou até ler, é o último parágrafo que está aí, começando da palavra a encarnação do verbo. É mais ou menos a metade final, tá? Diz aí o texto da revista: a encarnação do verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, verdade, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. Ele está trazendo um documento de um concílio, ok?
Até aí, tudo bem. Aí segue. A união dessas duas naturezas é permanente. Aí aqui, para mim, começou um problema, como resultado da encarnação. Então, o concílio chegou à conclusão que porque ele encarnou, agora a união das duas naturezas é permanente, ou seja, eterna. Ele tem essas duas naturezas aqui e eles têm essas duas naturezas lá. E aí ele disse, o documento é uma interpretação precisa das escrituras, portanto, há um apoio nosso aqui acerca deste documento. Agora, aí eu venho a minha pergunta. Olha, da mesma maneira que o outro ponto anterior, isso aqui pode ser uma má interpretação do que eu estou lendo aqui, tá? Eu não creio que seja má interpretação da pergunta da irmã, porque ela foi muito clara para mim. Ela disse, irmã, Jesus está no céu do jeito que a gente viu ele subir. Os apóstolos viram ele subir e é desse jeito que ele está lá. E com isso eu tenho uma resposta bíblica, né? Então a pergunta seria, deste tópico aí final, a natureza humana é permanente depois da ressurreição de Jesus? O que quer dizer como natureza humana? É o corpo, mesmo que seja glorificado? Porque muitas pessoas, foram mais de umas 3 ou 4 pessoas me falaram a mesma coisa. E eu digo, irmão, eu não tenho problema de concordar com você. Você só me explique, por favor, como é que essa natureza se expressa lá, natureza humana de Jesus. Se você me explicar, eu posso até concordar com você, tá? Mas eu agora vou trazer as minhas colocações. A primeira que nós já estudamos aqui, no céu não entra carne e sangue. Então, no sentido do corpo animal, o que é carne e sangue não entra. Mas tudo bem, você pode dizer, não, irmã, eu sei, claro, mas é o corpo glorificado. Do modo que ele subiu, ele está com o corpo glorificado? É uma pergunta que eu vou responder com a única, ou melhor, a melhor e mais completa descrição de como Jesus está no céu hoje. Teoricamente, eu digo o seguinte, é o que eu vou dizer lá embaixo. Do jeito que ele era antes, no começo, é o jeito que ele está agora. Isso é a minha teoria. Mas até eu vou, entre aspas, porque eu vou fazer um fechamento aqui interessante. Posso estar errada. Mas eu vou te levar comigo ao texto de Apocalipse. Por quê? Por quê? Porque Apocalipse é João sendo levado em espírito ao céu, onde está Jesus. E Jesus, às vezes era Jesus falando com ele, às vezes era um anjo falando com ele, mas a maioria das vezes era um anjo mostrando, mas que disse para ele escrever tudo que ele via. Então você sabe, você já leu o Apocalipse, você sabe que ele vê muitas coisas que são simbólicas. Aliás, quase tudo ali é simbolismo. Mas apesar de simbolismo, nós entendemos, né, a explicação, o que significa a aplicação de cada um daqueles símbolos, tá? Então, João é levado, até Jesus dita para ele, fala para ele as cartas das 7 igrejas, são as primeiras coisas ali, não é, que ele fala, depois ele vai começar a ver algumas coisas. E eu vou te levar a 5 ou 6 aparições de Jesus no céu, porque quando João foi levado para lá, tá? Ele disse, escreve o que vês, e claro que ele via coisas diferentes, mas ele viu a Jesus no céu. E eu quero te levar ao que ele viu, ok? E aí nós vamos descobrir. Como é que Jesus está lá no céu? A colocação da irmã foi essa, com o corpo, que foi a pessoa que mais deu clareza para mim. Eu digo, tô repetindo a pessoa, né, nem dei o nome, mas é porque foi a melhor, a mais clara. Todos os outros falaram, não é assim, mas eu digo, então me explique como é. Mas ela disse, irmã, é do jeito que subiu. Os apóstolos viram ele subir, ele apareceu com o corpo glorificado aqui no meio deles. Do jeito que ele viu, é o jeito que ele tá. Aí eu vou responder para você e para os demais, todos nós, né? Para mim também foi um aprendizado, eu fui atrás. Como que João viu? Então, Apocalipse 1, de 13 a 15, diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Ok? Parece até um homem, porque semelhante ao filho do homem. Vestido até os pés de uma veste comprida, tudo bem. Cingido pelo peito com um cinto de ouro, tudo bem. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Já tá meio esquisito, como a neve. João viu os olhos dele, tô seguindo o texto bíblico, e eram como chamas de fogo, já que tá começando a ficar um pouco diferente do corpo glorificado que apareceu para eles lá. Mas pelo menos é semelhante ao filho do homem. Seus pés, semelhante a latão reluzente,
como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz, como a voz de muitas águas. E com isso nós vamos terminar este texto aí. Então, a primeira visão de Jesus no céu que João viu parece que chamar filho do homem uma forma semelhante ao homem, mas os detalhes do corpo estavam muito diferentes. Então, seria o filho do homem de uma maneira, apresentação especial. Eu gosto dessa palavra, apresentação ou revelação. Depois eu vou explicar por quê. Apocalipse 4, versículo 2 e 3 diz o seguinte: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Peraí. Ele viu Jesus no trono, que era quem estava no trono, era quem se sentava no trono, mas agora ele viu a semelhante a duas pedras preciosas, a jaspe e a sardônica. Como pode ser? Volto a usar a palavra, foi o que ele viu, tá? Era de Jesus a descrição, mas ele viu este sentado como estas pedras. Eu vou seguir, aguenta aí. Apocalipse 5, 5 e 6. Olha lá. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos. Quem estava no meio de tudo isso? Um cordeiro. Foi o que João viu, irmãos. Um cordeiro, como havendo sido morto. E este cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então não vamos falar com certeza de toda essa simbologia para nada. Eu só estou mostrando para você que João foi a única pessoa que viu tantas vezes Jesus no céu. E você já está vendo aí onde eu vou chegar. Primeiro ele viu um homem com algumas coisas brilhosas e diferentes. Depois, ou pelo menos semelhante ao homem, né? A uma imagem humana. Depois ele viu 2 pedras preciosas. E depois ele viu um cordeiro ferido. E a descrição você viu comigo, era a raiz de Davi, aquele que abriria o selo, não é? Enfim, tudo isso era Jesus. 19 de Apocalipse, versículo 11 a 13. Estamos terminando, aguenta aí mais um pouquinho. Diz o texto: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, tudo com letra maiúscula aí, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Então tem um cavaleiro, que o nome dele é Fiel e Verdadeiro. Era um cavaleiro. Estava montado num cavalo. Mas os olhos como chama de fogo. À sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chamava, olha que lindo, é a palavra de Deus. O cavaleiro era o verbo. O nome dele é a palavra. Não é à toa que lá em João, né, 1 João, 3 testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito. Aleluia. Quem era Jesus? Como está Jesus no céu? É este cavaleiro também. Também, aí é a palavra. Agora olha que interessante Apocalipse 21, que a gente vai acabar neste capítulo aí. Tem 2 versículos aí. Apocalipse 21, 22 diz o seguinte: E nele, que é no céu, não vi templo. João não viu templo no céu, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Peraí, o Cordeiro é o templo? Vamos no próximo versículo, 23, mesmo Apocalipse 21. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E olha aí que surpresa. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Espera aí. A lâmpada? A luz que está no céu? Ora,
O que isso significa? Significa, resumindo, João foi ao céu porque ele foi levado lá. Não tem glória para ele, tem ao que o quis revelar. Ele quis e quis que chegasse a nós, porque ele disse, escreve tudo. E a pergunta e a resposta ao mesmo tempo para nós é, como Jesus está no céu? Quem ele é? Ele é o Filho do Homem especial? Eles são as pedras preciosas? Ele é o Cordeiro que está morto, pelo menos com jeito de morto naquele trono? Ele é o cavaleiro com olhos de chama de fogo, com diademas? Ele é o templo no céu ou ele é a lâmpada da cidade celeste? Ele é tudo, irmãos. Ele é tudo. Ele é tudo isso. Ele é aquele que subiu e ele é tudo isso ao mesmo tempo. O problema que nós não entendemos é aquilo, ele é o princípio, ele é o fim, ele é Deus. Ninguém entende Deus. E o que se quis revelar de Deus, o que ele quis, ele apresentou. Então a palavra é como ele se revelou. Ao mundo ele veio encarnado. E a João, em determinados momentos, ele se mostrou, escute por favor, porque essa é a palavra, ele é todos e ele não é nenhum desses ao mesmo tempo. Estas são as maneiras que ele se mostrou a João simbologicamente. Ele é o cordeiro que foi sacrificado, é ou não é? Nós entendemos isso. Pelo pouco de teologia ou muito que a gente possa entender, a gente sabe que ele era o cordeiro perfeito. Então é claro que simbologicamente era necessário ser visto como cordeiro, mas ele é o cavaleiro também, ele é aquele homem que estava no meio dos castiçais, aleluia, porque é o que está no meio das igrejas. Enfim, ele é tudo e ao mesmo tempo não é nada, porque ele é mais do que tudo isso. Aí eu também fiquei feliz, irmãos, com Jesus. Pasmada, alegre, mas feliz. Porque essa é mais uma das vezes que eu digo, quando nós pensamos que nós somos muito, nós estamos enxergando e entendendo muito, ele apresentou o que ele quis, ele revelou o que ele quis. E ele é maior do que tudo isso que nós podemos alcançar. Então, não tem nem para que brigar, pelo menos nisso, né? Não estou falando contra a heresia não, viu, irmão? Tem heresia, tem que brigar mesmo. Mas qual é o entendimento? Então, ele não pode estar lá como nós vimos ele subir. Porque ele não é, ele se apresentou e ele vai voltar a se apresentar daquele jeito, tem mais. Tem mais. Ele voltou a ser um ser espiritual eterno, pois já existia antes. Ou seja, essa é a minha explicação teórica. Ele é o verbo, ele existia desde o princípio, daquele jeito que ele era. Ele se encarnou, tirou, né? Aniquilou-se a si mesmo, os seus atributos, encarnou-se. Depois ele voltou a ser quem ele era. O que Jesus é lá é o que ele sempre foi, de eternidade em eternidade, porque ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o homem, ele é eterno, ele é o Deus eterno, ele vai começar e fechar a história da humanidade, o tempo, matéria e espaço, ele vai fechar e depois nós entraremos na eternidade com ele. A diferença é que ele estava desde o princípio, ele é o mesmo. Agora, ele se apresentou não só na encarnação, ele se apresentou com um corpo glorificado, ele se apresentou no céu diante de João de algumas outras maneiras, mas isso é como ele se apresentou. Tem mais. Posso falar uma coisa muito interessante? Ele se apresentou antes dele ter sido encarnado em forma de homem, no Antigo Testamento. Ele era o quarto homem da fornalha, semelhante ao Filho do Homem. Sim ou não? Toda a teofania do Antigo Testamento, que era Jesus, amém, era apresentando-se em forma de homem. Então, todas elas lá, cá, que é a maneira que ele se apresentou, que ele se fez reconhecer para nós. Amém. O que ele é um Espírito eterno que nós não o conhecemos. E ele até diz, o que eu sou, o que ele é, nós o veremos somente naquele dia. Ele já tinha aparecido no Antigo Testamento em forma de homem. Ele se revelou depois da ressurreição no seu corpo conhecido, ou seja, as pessoas conheceram Jesus. Ele se apresentou depois, mas de uma forma glorificada. Ninguém o conhece como ele é, só na eternidade. Mas antes de eu ler estes versículos, eu pensei numa coisa muito interessante. Isso aqui eu posso estar até errado, tá, irmãos? Eu vou fazer um paralelo aqui. Nem sei se eu devia falar do que eu posso estar errado, porque eu gosto de ensinar o que a gente sabe que é da Bíblia, né? Mas uma fé que nós temos, e até quem puder encontrar versículo bíblico para isso, me ajudar. Se for de Deus, você vai me ajudar a encontrar. Mas uma coisa que eu me lembro dos pais na fé, eu até tenho um irmão do meu pastor, ele era surdo, né? Porque ele perdeu por um acidente que aconteceu, a mãe jogou óleo quente tentando curar o ouvido dele, e aquilo explodiu os tímpanos dele, ele perdeu a audição desde cedo. Ele veio aqui nos Estados Unidos tentar ver se havia alguma tecnologia que podia restaurar ele ouvir. Depois de todos os testes que se fizeram, o médico foi falar com ele, e ele estava com a sua sobrinha ali, e o médico disse que não tinha solução. E ele, apesar de não ouvir, viu o rosto do médico, né, explicando para ela. E ele já tinha aceitado a Jesus de uma maneira muito milagrosa.
Mas naquele momento que ele viu a tristeza do médico, ele ficou até comovido e pediu oportunidade para falar. Ora, ele não falava, né? Mas ele falava por gestos. E ele disse para o doutor, ele disse, Vânia, fala para ele que não se preocupe, que não precisa ficar triste não. Porque aqui ele não escuta. Mas quando ele chegar lá no céu, ele vai escutar. E há uma crença em nossas vidas, e por isso que eu até peço para você que sabe textos bíblicos que possam me ajudar com isso, se é que existe, é que nós no céu estaremos, ou seja, alguém que não tem perna aqui estará perfeito no céu, né? Eu já ouvi algumas vezes, eu volto a dizer, isso pode ser errado, mas eu para ser sincera, creio assim, que o nosso corpo glorificado é um corpo perfeito, Até porque não é carne nem sangue, é um corpo espiritual. Enfim, não vamos complicar muito o assunto, mas é perfeito. Aí, se isso é verdade, por que Jesus ficou com um buraco? Aleluia! Irmãos, é porque é o que é para mostrar, é o que é para revelar, é o que ele quer fazer ser visto, é para nós entendermos, é para nós reconhecermos. Vai de encontro com tudo que nós estudamos até agora. A verdade é que ninguém o conhece como ele é, só na eternidade. Apocalipse 22:4, fechando com estes dois textos, diz, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ninguém sabe. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Amém? Que Deus ricamente abençoe a cada um de vocês, professores, em nome de Jesus. Apesar de complicados estes assuntos, fortes, eu senti a presença de Deus aqui. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente ama a Bíblia, quando a gente se coloca diante da palavra de Deus, dá sempre alegria ao nosso coração, não é? Que Deus abençoe você. Se não entendeu, precisa voltar ao vídeo, volte com calma, depois talvez de imprimir o material. Mas eu espero que tenha sido claro. Qualquer pergunta, fique à vontade, né? E se você tiver uma colocação para dizer, não é assim, irmã, que eu penso, também fique à vontade, não tem problema. Só não precisa brigar porque, enfim, eu não provoquei a você a briga, eu não estou com nenhuma intenção de provocar, pelo contrário, nem a você, nem a nossa denominação, nem a um pastor, nem a uma pessoa, nem nada, irmãos, nada. Estamos aqui, como eu sempre digo, todos nós, na verdade, é o que ele quis revelar para nós. Até bom muitas vezes a gente ter essas pequenas coisas, e eu posso, já aconteceu comigo, né? É difícil quando a gente descobre que a gente errou, já aconteceu comigo, é duro, mas é importante inclusive para nós, para a gente saber que ninguém é dono da verdade, né? E com isso eu não quero desmerecer, nem merecer mais nem menos, absolutamente. Eu quero que Deus abençoe você, seu coração, a sua chamada, a sua vocação que Deus te deu e o privilégio que Ele te deu de ensinar. Que você continue se esforçando, ouvindo lições como essa, aprendendo cada vez mais, não é? Na palavra de Deus, primeiramente, sobre todas as coisas, seja usado por Deus na sua sala de aula. E se não assistiu a lição simplificada, se você assistir essa aqui primeira, a simplificada, se você quiser dar uma olhada, porque vai ser muito dinâmica com os alunos. Agora, eu não vou trazer nada disso para lá, viu, irmãos? Isso aqui ficou só entre nós. Se você gostou, se apreciou, graças a Deus. Mas na aula simplificada, nós vamos trazer um ensino que é bíblico, ancorado na Bíblia, mas de uma maneira bem dinâmica, feliz. E os alunos vão ter muita participação nessa aula de hoje. Assim que Deus abençoe você. E se estiver lá, eu te vejo lá na aula simplificada. Amém.